Nosso 15º episódio tá no ar. E toda vez a gente começa, né, Miquel, falando e estamos aí, mais um episódio, aquela parada muito louca, mas eu acredito que hoje vai ser um pouco diferente. Sabe por quê? Me conta. Não tem nada assim específico, não. É só porque realmente a gente tá muito feliz, porque já foram mais de 10 episódios, a gente tá falando de 15 episódios gravados ao ar, com vários feedbacks, noivas e noivos dando feedback, fornecedores de casamento não só de Uberlândia dando bastante feedback pra gente. E eu tô muito feliz, eu quero te agradecer. Cara, eu que agradeço. A gente já chegou em 15% da meta inicial. Quando a gente começou o projeto, o Gustavo falou assim, minha meta agora é gravar 100 episódios. A gente não para até gravar 100 episódios. E a gente tá muito feliz porque a ideia realmente é criar esse espaço de diálogo, de conversa. A nossa maior métrica é essa, sabe? Conseguir conversar com as pessoas. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, que já entrou na história do podcast. Porque... Na verdade, ele entrou na história do podcast antes mesmo de sentar nessa mesa do podcast. E eu nem sei dessa história de como é que ele entrou, então se você quiser começar contando por essa história de como é que ele entrou no podcast... Sentado em uma mesa de café, a gente batendo um papo super legal, com alguns projetos alheios aí que vão acontecer nesse ano ainda, surgiu uma pergunta da minha parte sobre desidratação de plantas, flores, enfim. E ele me respondeu, eu falei, cara, porque, nossa, eu penso em alguma coisa aqui, mas esse espaço não tá me agradando 100%. Que é aquele cenário antigo, o antigo cenário de quem é ouvinte nosso antigo. Desde a velha guarda. Vai entender exatamente. E aí ele falou, pô, eu tenho lá em casa. Vou presentear vocês com uma decoração. Eu falei, quê? Então, falando de decoração de casamento, decoração de podcast, o nosso artista Vitor Borges, seja muito bem-vindo. Fico feliz pelo convite. E eu quero empolgação, viu, Gustavo? Por favor. Quero muita empolgação. É porque, pra quem for assistir na maratona, vai entender que a gente acabou de gravar o episódio com o Dado, que já tá no ar, então assiste lá, quem tá assistindo esse episódio, caso não tenha assistido do Dado. E aí a gente terminou do Dado, quase que convidando o Vitor pra entrar junto, né? pra dar continuidade. Pra algumas coisas, então a gente entendeu que era melhor começar mais de mansinho aqui, pra não assustar o Vitor, que senão a gente ia entrar de sola, perguntando pra ele o que ele não gosta e o que é a polêmica. Mas antes da gente ir pra isso, Vitor, a gente quer entender quem é você e como é que você veio parar nesse mundo casamenteiro das decorações. Então, eu sou o Vitor Borges. Eu comecei muito cedo, desde os 13 para 14 anos. Foi o meu primeiro trabalho, primeiro emprego. E eu fui trabalhar numa empresa de referência em Uberlândia, muito conceituada. Então, aquele menino, né, novo, 13, 14 anos, sem experiência, foi parar logo numa empresa grande, já com trabalho de referência tanto local quanto também a nível Brasil. Que foi o Kaká, né? Que foi, foi assim, uma escola, em todos os sentidos, tanto profissional quanto também pessoal. Eu não gosto muito de falar, né, sobre esse início, até mesmo para não ter comparação, né? Porque o período que eu estava nessa empresa, eu fui funcionário, né? Eu sou super grato porque o que eu sei hoje é graças, lógico, à escola que eu tive, né? E a credibilidade também que ele depositou em mim como funcionário, mas para não ter realmente comparações, né? Porque a história dele foi muito linda para quem conhece, mas agora eu tenho a minha, né? Estou construindo a minha. Mas eu estou muito feliz, muito grato com a minha empresa, com o meu trabalho, né? A forma como eu levo o meu trabalho e qual que é realmente o verdadeiro sentido, o significado, né? Que eu levo para os meus clientes. Então hoje a gente pode dizer aí, sem querer adivinhar a sua idade, mas você já tem uns quantos anos de mercado? Por favor, Miqueias. Olha, Miqueias, uns 20 anos. Então você tem muita história para contar. Muita história para contar. E nesses 20 anos de história, o Vitor, eu tenho certeza que além de muitas histórias, você tem consolidado aí uma identidade e um modo de pensar. E aí, pra gente começar esse bate-papo, eu quero saber como é que hoje você pensa a decoração de casamento, sob qual perspectiva, como é que você olha para essa parte do casamento que é o decorar. O casamento ele é uma experiência única e individual. Então a gente não tem como, são experiências diferentes, né? Por isso que esse atendimento inicial eu gosto de ser presencial,
Porque através do atendimento eu consigo identificar qual que é a identidade desse casal e qual que é a expectativa dele também em relação à decoração e principalmente como eles querem receber os seus convidados. Eu acho que isso é essencial. Então, dessa forma, eu consigo individualizar e personalizar o meu trabalho, né? Então, hoje, sinceramente, eu não tenho uma assinatura, como você disse anteriormente, né? Eu amo decoração. E o que vai realmente diferenciar uma da outra é essa experiência que eu quero proporcionar através do meu trabalho, né? Lógico que respeitando a individualidade e também o limite de cada cliente, né? Eu preciso fazer uma pergunta aqui, já falando de polêmicas, já falando de assuntos bem pesados por aí, mas envolvendo o meu casamento, né, Vitor? Você foi uma das pessoas, a gente escolheu 3 profissionais na época do nosso casamento para orçar, e em relação a pessoas que eu gosto, então falo aqui publicamente que você foi uma dessas pessoas. E naquele momento nós decidimos, né, eu honro, respeito, e foi uma decoração impecável, foi maravilhosa a nossa decoração. Todos os fornecedores que a gente escolheu para decoração foi muito bom. Por alguns motivos eu preferi fazer um caminho que eu até nesse café conversei com você, falei, cara, eu me arrependo. Mas eu me arrependo pela logística, não pela entrega. Que é contratar várias pessoas, vários fornecedores para executar um casamento. Por exemplo, nós, no caso, florista, mobiliário, na verdade, mobiliário foram 3 empresas, então a gente está falando de cadeira de um lugar, mesas de família de outro, enfim, né, mesas com tampões de outra empresa, então foi uma complexidade muito grande. Para pensar, eu estou falando aqui, eu estou me perdendo, então qual a diferença entre contratar uma empresa, várias empresas, igual nós fizemos, optamos, e é uma coisa que eu particularmente não sugiro, né? Falo assim abertamente, pela complexidade, nível de dificuldade que tem para alinhar isso de acordo com todas as pessoas, ou contratar um profissional como você, por exemplo, ou qualquer outro decorador que já tenha todo esse processo em mãos. Não necessariamente você precisa ter cadeira no seu estoque, mas você é o responsável por contratar e sublocar isso, por exemplo. Como que você enxerga esses 2 pontos, Vitor? Ficou claro a minha pergunta? Ficou. Além da questão da logística, que é bem complexa, né? Que quem vai ficar responsável por isso, né? Na questão da entrega, a qualidade desse material, se ele realmente está em harmonia e compatível com o seu estilo de decoração, eu acho que você vai se perdendo, principalmente nessa questão logística, a identidade realmente do seu casamento, né? E principalmente também a questão, por exemplo, quando você me contrata, né, que é um diferencial como decorador, eu não vou cuidar apenas da sua decoração. Nos meus atendimentos, eu auxilio a noiva, por exemplo, na escolha da identidade visual para ficar em harmonia com a decoração e com os detalhes do casamento, as cores de forminhas, a quantidade necessária, o tamanho da sua mesa de bolo e doces para receber aquela quantidade de doces, né? Então a questão da decoração não é só mesas e cadeiras, né? É bem mais complexo, vamos dizer assim, né? Então a escolha de você ter um profissional envolvido desde o início até o fim é por conta realmente dessa entrega, né? Dessa entrega com qualidade, com personalidade, né? E proporcionando essa experiência que eu sempre reforço que é extremamente importante. Aí, a partir do momento que você começa a, por exemplo, alugar em vários lugares, vai se perdendo, né? A identidade do seu evento e esse controle total, né? E eu quero deixar claro de que eu reforço, né? Não arrependo de nenhum dos fornecedores da área da decoração do nosso casamento. Mas também quero deixar claro de que se você está escolhendo determinada empresa, por exemplo, para fazer locação do mobiliário, e aquela empresa oferece um trabalho de florista, um trabalho de montagem, que você se adapte àquela realidade e faça tudo com aquela empresa. Do mesmo jeito com você, decorador, com vários outros profissionais que temos no mercado. Porque, de fato, na logística, o negócio pega pegando, tipo assim, de quem vai chegar, quem vai conferir, vai chegar um momento, uma hora chega uma coisa, outra hora chega outra, e depois tem a recolhida, que você já está na lua de mel, é muito complexo. Então, assim, foi um ponto que eu gostaria de expor aqui, primeiro nosso decorador convidado aqui, né, eu precisava falar isso abertamente, para que as pessoas tenham esse cuidado.
né? Cuidado ao contratar o seu decorador, ao fazer o seu projeto de decoração, né, Miquel? Ou seja, deixa eu ver se eu entendi, Gustavo. Como você acabou optando por não contratar um decorador que fornecesse solução completa para você, você acabou sendo o decorador do seu casamento. Porque você fez a gestão logística de tudo. Exatamente, gestão e logística sim. Tivemos uma decoradora que montou, inclusive uma grande amiga minha, que fez a montagem. Mas a logística ficou toda por nossa conta. Porque decoração não é só flor, não é só cadeira, não é a junção de tudo. É a junção de tudo. E é muita coisa. E aí você acabou deixando o papel de noivo para ser o decorador. Para ser o decorador da festa. É isso que muita gente não entende, sabe? É. Quando você acaba querendo economizar, talvez, vamos dizer que essa foi a justificativa, talvez, não sei, você acaba desempenhando um papel que seria um papel, inclusive, com muito mais experiência, num aspecto consultivo que alguém profissional. E eu acredito que se você for hoje analisar, saiu, se não o mesmo valor, mais caro que se você tivesse contratado uma empresa especializada para fazer o seu casamento. Até porque quando é alguém especializado, por fazer escolhas inteligentes, economiza. Tem muito casal que, querendo economizar, eu tenho certeza que se fosse colocar na ponta do lápis, depois ele gastou mais. E também não são só escolhas inteligentes, né? Porque a decoração é uma arte. Então, assim, aí entender qual que é o estilo do casal, o que realmente faz sentido para aquela pessoa, né? Então, geralmente, quando eu atendo um cliente, eu faço um laboratório, um levantamento, né? Para saber o que realmente ele se identifica, o que encanta, se tem algo importante que tenha nessa decoração, que traga alguma memória afetiva, tanto para o casal quanto para as pessoas que vão estar lá. Então, assim, é muito além do que mesas e cadeiras, né, num evento. Eu sempre falo também, você ter esse olhar, quais são os pontos que precisam ser priorizados, né, numa decoração. Isso é uma visão de um decorador, que eu acredito que é a cerimônia, né, o altar, que é onde vai ser a celebração da cerimônia, a mesa de bolo e doces, onde que nós vamos ter fotos bonitas e protocolares, um lounge, né? Aí você me fala se a maioria dos seus convidados ele tem um perfil de ir para um ambiente mais descontraído, né? Ou a pista de dança, são pessoas que são mais, vamos dizer assim, mais despojadas, né? Que não ficam tão presas nas mesas de convidados e preferem ir para a pista de dança. Então, assim, você ter uma pista de dança, uma estrutura, um aéreo direcionado ali para chamar a atenção para aquele cenário, para aquele ambiente. Então, vai muito além, né? Dessa questão de economia. Ô, Vitor, e eu tenho muitas dúvidas. Eu também. Né? Então, eu vou querer fazer umas perguntinhas aqui mais bate-bola, uma coisa mais direta. Certo. Hoje, para um casal fazer um orçamento de decoração, como é que é? Tem que chegar em você via cerimonial, te chama direto no Instagram, no WhatsApp, quais informações você precisa? Você tem um orçamento pré-pronto, customizado? Como é que é essa história de pedir um orçamento de decoração? Depois eu te falo e eu vou falar algo também muito importante, que é a escolha do local. Na maioria das vezes, o casal eles já chegam com o local já definido. Uhum. E isso é um grande problema. Principalmente se o proprietário do espaço ou do local, ele não tem essa expertise de entender qual que é o estilo de decoração e o que esse casal espera para esse dia. Porque na maioria das vezes, quando ele já chega com o local, né, já definido, e aí ele me procura, corre o risco desse local não acomodar o projeto de decoração dele, né, essa quantidade de convidados que ele tem, o risco também de ser um estilo totalmente diferente daquilo que realmente eles gostam, que agrada ao casal. Então, assim, eles vão gastar muito mais para tornar aquele ambiente minimamente próximo daquilo que eles esperam, né? Tanto em relação à estrutura, quanto também em relação à decoração. Eu estou dizendo, por exemplo, para não fechar o espaço antes de fechar o decorador? Não. Mas eu acho que é importante você ter esse primeiro contato com o decorador, você conversar, tirar essas ideias antes de você fazer essa contratação, né? Ou também falar com o dono do espaço
e se ele entender um pouco, ter essa expertise, né, da questão de número de capacidade de pessoas que acomoda naquele ambiente, apesar que isso também é um risco. Por quê? Depende muito da estrutura de decoração, porque cada decorador tem uma estrutura, né? A mesa que eu uso, por exemplo, para a família é bem diferente de um outro decorador, então isso acaba impactando e influenciando também nesse projeto. Então é uma dica que eu deixo, que é: defina primeiramente o seu decorador ou, né, tire uma ideia com ele antes desse possível local que você gosta, que te agradou, se é compatível com o seu estilo e também se o projeto de decoração, né, vai acomodar ali, né? Aquele espaço vai conseguir receber o seu projeto todo de decoração, né? E falando em relação a como, né, me encontrar, além do Instagram que eu tenho, por indicações também de parceiros, tanto cerimoniais, fotógrafos. Hoje eu tenho vários parceiros, né, graças a Deus, competentes, né, na área. E essa é a forma, né? E também por indicação, né? Geralmente, quando eu faço evento de uma cliente e, por exemplo, eu fiz os 50 anos da mãe e agora eu vou fazer o casamento da filha, então isso é muito gostoso, né? Porque já vem com essa vivência, com essa experiência. Isso é como que eu vou te dizer? Endossar que realmente você fez algo certo e que realmente ela gostou e foi uma experiência única, agradável e que pode confiar, né? Maravilha. Mas assim, só pra gente entender, aquele casal que vai procurar um decorador, já entendemos a questão do espaço, mas, por exemplo, para você conseguir fazer um atendimento, né, que eu imagino que é sempre um atendimento consultivo, já dando dicas e consultorias, Sim. Você mantém essas conversas de forma presencial, de forma online, a pessoa já precisa ter o número de convidados, a pessoa precisa ter uma estimativa de quanto vai gastar com decoração, como é que é esse contato inicial? O que o decorador precisa saber? Um briefing. Nesse briefing tem ali algumas perguntas básicas, que é local, número de convidados, se ele já tem um estilo definido, né? Às vezes, se ele não entender, eu peço algumas fotos de referência, porque através dessas imagens eu consigo entender, né, o que ele se identifica, o que ele, né, agrada em relação à decoração. E através dessas informações, eu marco uma reunião presencial, né, e apresento uma proposta de decoração. Entendi. Então, chegar com aquela mensagem no WhatsApp, oi, qual o seu preço? Não vai colar com você, não tem como, né? Eu sempre falo assim, até porque não são festas prontas, né? São festas personalizadas, únicas, então esse contato é extremamente importante, né? Para que eu realmente tenha e consiga passar um projeto e um valor, né, de decoração. Ô, Vitor, qual que é o impacto causado em uma decoração de casamento? Porque assim, né, a gente vê vários casamentos luxuosos, por exemplo, com uma decoração minimalista ali, um negócio bem clean e puff, chegando. E vice-versa, às vezes um casamento muito simples e muito carregado demais acaba ficando muito papagaiado. Mas o que você percebe, assim, o que seria o impacto da decoração de um casamento, assim, para você, do seu ponto de vista? Você fala em relação à beleza? Em relação a tudo, em relação à foto na mesa do bolo, em relação ao impacto causado na hora que o convidado chega, enfim, né? Qual que é o impacto? Porque é visual, é totalmente visual. Então, para mim, nos meus projetos, eu sempre tenho elementos aéreos. Eu acho que é uma forma de você personalizar a sua decoração e eles causam realmente esse impacto, né? Valorizam muito a decoração. Em relação também a essa simples ou não, sempre me procuram, né? Tem alguns clientes que me procuram perguntando, sempre fazendo essa referência, eu quero uma decoração simples. E eu sempre pergunto, o que é simples para você, né? Porque o simples, ele é a ausência desse excesso. Mas isso não quer dizer que ele deixe de ter valor agregado, tanto beleza quanto valor financeiro,
né? Então isso é muito importante ser avaliado. E eu tenho outro detalhe também. Tem alguns clientes que chegam para mim, eu sempre pergunto, o que faz sentido, o que é prioridade para você? Porque hoje o evento, eu acredito que é um mecanismo, né? Todas as pessoas envolvidas são importantes. Eu sempre falo isso e sempre defendo. Tem algumas pessoas que chegam lá e falam, a decoração é muito importante para mim. E eu sempre falo, olha, calma que você tem que analisar da seguinte forma. Todos são importantes. Tem que haver um equilíbrio, né? Não justifica você ter uma decoração maravilhosa, né? E você não contratar um bom profissional de fotografia. Ou você ter um excelente profissional de fotografia e ter uma decoração que não é compatível com essa contratação, né? E então eu sempre oriento o meu cliente dessa forma, sempre buscar o equilíbrio para o seu evento, porque afinal é um dia, né? E todos são importantes. Imagina então, por exemplo, você contratar bons profissionais e um desses profissionais não ser tão bom quanto os outros. O seu evento ele vai ficar deficiente, né? Ele vai ter ali, não vou dizer falha, né? Mas no contexto geral, alguma coisa ali ficou faltando. Cara, que bom que o Vitor trouxe isso, porque pra mim, na minha percepção, um dos maiores erros que noivos e noivas cometem é de investir muito em determinado profissional. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e fala assim, nossa, eu quero investir muito, vou pegar a maior parte do meu orçamento e investir no fotógrafo X, que é renomado no Brasil, vou citar uma aqui, né, que a gente... Rodolfo Santos. Ela vira e fala assim, vou investir a maior parte do meu orçamento trazendo Rodolfo Santos. Só que ela esquece que além dele ser um excelente profissional, que é de fato, as fotos dele são tão bonitas porque ele está associado a outros grandes profissionais, que é uma grande fotografia, uma grande maquiagem, um grande vestido. A mesma coisa a noiva fala assim, eu vou investir muito no meu vestido. Aí chega lá o local não condiz com o vestido. Então o maior erro que um casal pode fazer é investir muito num profissional. Porque aquele profissional sozinho, ele não entrega tudo, né? Precisa de contratar... Ele não vai suprir, né? Tipo assim, contrata o Vitor lá pra fazer uma decoração lindíssima num lugar que é feio. Então você pode colocar ali, sei lá, 200 mil de decoração que não vai deixar o lugar bonito porque o lugar é feio. E tem essa questão também quando o cliente fala que não é importante. Eu quase dou olha, qual que é a importância da decoração pra você? Nenhuma. Então fala assim, olha... Bom, eu penso, sinceramente eu nunca falei, mas agora eu vou falar. Então por que você está procurando um decorador, né? Se não é importante para você. Como é que você vai começar esse atendimento sabendo que você não é importante para a pessoa? Não faz sentido. Já aconteceu comigo, sinceramente eu fiz a proposta de decoração, eu sabia que não ia ser aprovada, né? E por mais eu poderia colocar ali uma toalha com fios de ouro, para ela não ia fazer sentido para esse cliente, porque não era importante para ela, né? Então por isso que eu sempre falo que eu entendo que tem algumas prioridades, mas é importante você buscar realmente esse equilíbrio, né? Para que você realmente tenha uma decoração, que tenha um evento harmônico e com nível, né, de qualidade dos profissionais, de todas as pessoas envolvidas. Eu acredito que assim, os casais devem entender que tudo num casamento é importante. Tudo é importante. E dentro dessas importâncias, você vai definindo estilos. Tem aquela noiva que vai querer que a decoração seja extremamente impactante. E já vai ter aquela noiva que vai te dizer assim, olha, eu quero acomodar as pessoas, então eu não quero arranjos grandes. Isso é uma forma de dizer que ela não vai... colocar grandes investimentos, mas chegar pro decorador e dizer que a decoração não é importante, chegar pro celebrante e virar e falar assim, eu quero uma cerimônia rapidinha de 30 minutos. No casamento vai ser simplinho demais. Demais, quero umas fotos pouquinha. Gente, se os casais soubessem o quanto isso desanima... se as pessoas soubessem o quanto isso desanima a gente, porque assim, a pessoa pode estar investindo, sei lá, vamos supor, 10 mil na decoração, mas não é sobre o dinheiro, é sobre o valor que a pessoa vai dar para aquilo, sobre o entusiasmo de um botão de flor que vai ter em cima da mesa. E eu quero até citar um episódio aqui, a importância de bons profissionais num evento.
Nós fizemos o casamento da Amanda e do João em Monte Alegre. Sim, no sítio da família. No sítio da família. E o Miqueias era o celebrante. Então, a cerimônia aconteceu, o fundo era um lago muito bonito, eu fiz um arco todo decorado e tinha um aparador em frente a esse arco. E aí eu finalizei, né, a decoração e o Miqueias me procurou, né, lá. E chegou e falou, Vitor, não tem necessidade daquele aparador ali, porque não vai me atrapalhar, eu consigo ali fazer os votos, ter o apoio sem necessidade desse aparador, porque ficou tão bonita a decoração, tem um lago do fundo, e aquele aparador tá interferindo, tá atrapalhando. Eu senti que ele tinha colocado o aparador só pra mim, pra entendeu? você. E não aí fazia eu parte. fiquei tão feliz com aquilo, porque é isso. Nós precisamos hoje de profissionais que tenham essa visão e que venham somar. Porque o evento é a somatória e não a divisão, né? Então, desde esse dia, eu acho que eu já falei pro Miqueias, eu tenho uma grande admiração por ele, porque é isso, né? É uma união de esforços para realmente fazer acontecer um evento bonito, bacana e que faça diferença. E fez total diferença, porque nas fotos, né, Miqueias? Ficou lindo. Sim. Se permanecesse aquele aparador... Tinha dado um corte ali na paisagem. Um corte ia ficar muito feio, não ia aparecer da forma que ficou visível o lago, né? Então, E na verdade foi um isso. desdobre. Foi um desdobramento de todo mundo, porque não que eu não precisasse do operador, porque a equipe da Cristiane Lima, que foi a cerimonial, Isso. teve que se desdobrar para fornecer coisas pra gente, o caderninho de voz, então assim, toda hora eu punha a mão assim de lado, né, ter um copinho de água Aí ali entra um trabalho em pertinho, conjunto, né? aí entrou um trabalho em conjunto, mas eu senti que se o aparador ficasse naquele lugar, não ia... E eu aprendo, né, nessa fala de vocês várias coisas. Uma das coisas é a questão do respeito. O respeito que o Miqueias teve em chegar em você e dar a opinião dele. Você poderia muito bem falar, não, isso está no projeto, a noiva colocou e é prioridade. Mas não, se fosse um outro profissional, vamos supor, eu, fotógrafo, não, aquele aparador vai cortar o rosto, na verdade, o corpo das pessoas, eu vou eu mesmo tirar. E eu poderia gerar uma intriga com você, poderia estar desmontando a decoração da noiva, mas não. Vocês conversaram, alinharam, e, não, isso, perfeito, maravilha. Agora, se fosse ao contrário, com certeza, às vezes traria um grande desgaste. Não, foi tudo muito né? conversado. E o trabalho em conjunto, eu acredito que vai muito longe, independente de qualquer área. Se a noiva quiser contratar 2 empresas, recentemente teve isso, no meu casamento teve isso também, 2 empresas de fotógrafo fotografando um casamento. Gente, os 2 fotógrafos, as 2 empresas estão ali em prol de um casamento. E olha, sinceramente, eu acredito ponto. que foi a melhor alteração que nós fizemos nesse casamento. Não. A gente teve uma outra alteração muito boa também, porque o nome do casal me fugiu aqui, um casal muito querido. Foi um casamento lá no Coco Bambu, que o Vitor fez a decoração. Sim, legal. O altar seria em frente à mesa do bolo, que tava linda, mas era numa parede que, tipo assim, 9 em cada 10 casamentos no Coco Bambu acontecem lá. E o Vitor tinha feito uma parede instagramável do outro lado, e que, tipo assim, é uma parede que as pessoas não usam, naquela parede de madeira, com velas e vidros e água, e tava, tipo assim, do meu ponto de vista, a parede instagramável tava mais inédita, vamos colocar diferente. assim. Diferente do que a mesa do bolo. A mesa de bolo. E aí vai ao Miqueias, né? Faltando ali 30 minutos pra cerimônia. Eu cheguei no Vitor. Vitor, você importa se for lá? Não. Aí cheguei no cerimonial, que foi o João Porto. João Porto, você importa se for lá? Não. Aí vai eu lá no estacionamento subterrâneo, levar foto pra noiva e falar assim, olha, tem esse lugar, que é o que todo mundo faz, e tem esse daqui que tá muito foda. E é inédito. O que você acha? Ela, você acha que dá bom? Eu falei, acho que dá muito bom. Pronto. Falei com o Marcos Torres também, fotógrafo, e enfim, a gente mudou e ficou... Acho que eu nunca vi um casamento na outra parede que não fosse a de madeira. E ficou linda a mudança também. São aprendizados e mudanças que a gente acaba tendo no dia a dia para, né, termos ali uma excelência no casamento. Mas eu quero fazer uma pergunta polêmica. Vai lá. Sem preparação, sem nada. Por que na cerimônia nunca tem cadeira para todo mundo? Pergunta de um celebrante que fica vendo o povo em pé. Eu acho que agora a edição podia colocar assim. A cara do Vitor. Ele pensando, não tava combinado essas perguntas duras. Não tava combinado essas perguntas duras. Mas sim, enquanto você pensa, eu devo dizer que enquanto celebrante eu fico reparando
né? Eu sei que muito provavelmente a resposta vai ser orçamento, mas eu quero ouvir isso de um decorador. Eu fico reparando que nas cerimônias, tipo assim, sei lá, fica lá em pé, sei lá, 30, 40 pessoas, ou fica 20% dos convidados ficam em pé, e eu fico pensando, gente, por que não coloca cadeira pra todo mundo? Mas essa é uma quantidade muito grande também de pessoas em pé, né, Miquel? Mas sabe que tem acontecido mas muito eu acredito isso? que não seja por conta de orçamento. Geralmente, os casamentos que acontecem fora das igrejas, enfim, em chácaras, geralmente as pessoas não são pontuais ou não chegam no horário exato da cerimônia. Ou geralmente chega após a cerimônia. Não sei se é realmente uma justificativa plausível, né? Mas é por conta disso mesmo que a gente não coloca o número exatamente de cadeiras. Tá? Mas nos meus projetos não é uma diferença tão discrepante como essa. Nossa, eu ando reparando muito no É uma quantidade menor aí de 10, 15 cadeiras a menos, mas não chegando a 20, 30 pessoas em pé. Esses dias eu vi uma cerimonial lá de Trancoso, salvo engano o nome dela é Manu Carvalho. Eu vi um TikTok dela. Me deu vontade de interagir com ela, mas eu ainda vou interagir porque ela é muito fodona mesmo, assim. Ela falando de uma cerimônia que aconteceu numa casa e ela falou, olha, não tem lugar pra todo mundo, pra justamente a cerimônia ser rápida. Aí eu quase mandei e falei, Manu, a cerimônia pode ser algo tão bom, tão bacana, que as pessoas têm muito essa pegada, né? Nossa, a cerimônia tem que ser rápida. Tem que ser rápida se for ruim. Se você tá assistindo, mande pra Manu esse podcast. Manu Carvalho. Acho que é esse o nome dela mesmo. E se a cerimônia for boa e ela durar ali 40, 50 minutos, as pessoas vão adorar. É um grande espetáculo ver aquele casal celebrando o amor deles de forma autêntica, original. E então eu tinha essa dúvida para os meus casais, pelo amor de Deus, coloquem cadeira que dê para todo mundo. E é a questão de planejamento, né? É uma questão de projetar, levar o decorador num espaço que vai se casar. Tudo isso acho que faz, de maneira geral, um complô para que aquilo ali não seja frustração. Mas depois, eu acredito que, na maioria, todos, assim, eu tô falando, né, não sei da ideia de outros decoradores, mas eu acredito que seja por conta disso e não por conta de valores, tá? Podemos outra pergunta polêmica? Vai lá. Na Cora? Tô adorando. Vitor, eu lembro uma época, muitos anos atrás, quando eu trabalhei no mercado de São Paulo, eu reparava que lá não tinha o hábito de ter cadeira para todo mundo. Cadeira é o assunto. Cadeira para todo mundo na festa. Era uma coisa mais ou menos assim, uma pequena parte que era para as pessoas com mobilidade reduzida, para os idosos. A festa parece que o povo já começava em pé, assim, sabe? E já... Animado. Comidas que você consegue comer sem uso de vários talheres, aquela coisa toda. E aqui em Uberlândia eu reparo que o pessoal tem muito aquela ideia do restaurante, né? Faz mesa para todo mundo e depois a pessoa quer a festa animada, mas obrigou todo mundo a sentar e depois precisa levantar esse povo para todo mundo ir para lá. E parece que também tem uma questão cultural de que se a pessoa chegar e não sentar numa mesa, parece que ela vai até embora da festa. Como é que você vê isso? É uma questão muito cultural, realmente, Miquéias. E é muito engraçado. Tanto 15 anos, casamento, geralmente os 15 anos que tem esse perfil mais balada, despojado, inicialmente todos procuram uma mesa, uma cadeira para se sentar. É cultural daqui, né? Cultural. Esses outros ambientes despojados, lounges, bistrôs, eles são ocupados posteriormente, ali 1h30, 2 horas após o início, né, da recepção. Mas inicialmente todos procuram mesas e cadeiras para se sentar. Então, realmente é muito cultural. Falando em relação à cultura, é muito cultural a nossa maquete ou o bolo ficar na mesa de bolo e doces, né? Uhum. Em outros estados, é muito comum esse bolo ele ser transferido para outros cenários, para outros ambientes. Hall de entrada, pista de dança, né? Então, realmente é uma questão muito cultural, né? O bolo ou maquete está ali na mesa de bolo e doces, naquele cenário, e também essa questão de cadeiras e mesas para todos os convidados. Outra coisa que a gente conversou também, então eu já quero também levantar essa polêmica, jogar essa bola para você, em relação à mesa posta. Porque nós conversamos em relação à mesa posta, né? Eu tive uma defesa e você fez outra. A história foi a seguinte, eu não lembro qual contexto que a gente estava conversando.
e eu falo da parte prática, né? Então, assim, eu, por exemplo, se eu fosse fazer uma festa hoje, eu gostaria de uma festa animada. Então, eu criaria todo um contexto para as pessoas não ficarem sentadas. Eu teria mesa ali para um pouquíssimo número de pessoas, mas a festa já começaria com comidas que comem em pé, finger foods, com bar, com pista, porque eu queria as pessoas em pé, sabe? Assim, aqui em A gente teve um casamento assim. De quem? Yolanda e Neto. Yolanda e Neto, Foi tinha mesa, atípico, né? tinha mesa para pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque eles queriam que as pessoas circulassem, E muito mas bistrô, né? e tinha toda uma estrutura para isso. Então tinha muito bistrô, muito lounge, comida para comer com uma mão só, né? Porque você segura o prato Sim. aqui e come com uma mão só. Tinha muito isso. Então eu penso em criar isso. Agora, uma outra coisa que eu nunca entendi, assim, na minha cabeça, isso nunca entrou, foi o porquê que existe a tal da mesa posta. Eu acho, não sei, assim, na minha cabeça de pobre, vou dizer dessa forma, eu acho pouco higiênico numa festa que fica ao ar livre, salão aberto, aquele monte de gente, aquele monte de coisa. Eu acho pouco higiênico e também muito limitador. O que eu quero dizer com isso? Se você usou aquele prato e depois aquele prato foi recolhido, 3 horas depois, dependendo muito do buffet, você não consegue outro prato. Aí você vai perguntar, tô falando da posição de convidado, vai perguntar pro garçom, não, tá na mesa. Ok, mas eu já usei e você recolheu, agora eu quero voltar. Então assim, eu vejo alguns buffets que tipo assim, só vale o prato que tá na mesa posta. Quando eu vejo buffet que não tem talher e prato ao lado do aparador, eu falo, nossa, não pensou na logística. E tá jurando que a pessoa vai usar o mesmo prato e o mesmo talher a noite toda. Depois dessa nossa conversa, eu analisei e cheguei numa solução. Me ajuda a entender. Eu gosto de entender as coisas. Termos a mesa posta, não em todas as situações, porque eu acho que isso vai depender muito. Primeiro, do cardápio, né, principalmente do cardápio, porque dependendo do cardápio você não vai precisar do prato principal, né, apenas do prato menorzinho, ou se é uma comida, um volante, então ela vai ser passada, enfim, então não tem necessidade dessa estrutura, dessa mesa posta nas mesas de convidados. Mas se caso for necessário, se for um cardápio tradicional, onde que precisa do prato maior ou menor, para não ter esse problema, né, de reposição, ou quando, por exemplo, daqui 2, 3 horas as pessoas vão querer comer novamente, vai procurar um outro prato e não encontrar na mesa, a gente ter uma cristaleira bonita, maravilhosa, decorada próxima aos aparadores para essa finalidade, né? Porque a mesa posta, ela faz parte também da decoração. Ela incrementa, Ela incrementa, valoriza. Como eu estou dizendo, não em todos os sentidos, mas um prato, por exemplo, bonito, floral, estampado, que conversa ou que está em harmonia com a decoração, vale a pena estar na mesa, né? Porque ele é uma composição, ela tem um sentido, não é só apenas para comer, é para decorar e para agregar também a decoração, né? Eu falei do pouco higiênico, às vezes as pessoas não entenderam, mas eu lembrei aqui agora de um casamento que eu fiz na época de agosto, numa região de fazenda, vamos colocar dessa forma para não identificar, vento. Tipo, poeira. 1 hora depois que tudo estava montado, você fazia assim com o dedo e o dedo saia preto de sujeira. E isso não tem como controlar. Isso, e a mesa toda posta lá na área externa. Eu falei, meu Deus do céu, como é que os convidados vão fazer com essas taças, com esses pratos? Porque ficou tudo assim. É isso que eu falo às vezes, que é pouco higiênico, quando é em área aberta. Quando é em área aberta, enfim, que não tem essa proteção, né? E tudo mais. E aí você falou de uma coisa de decoração que eu também percebo que as pessoas fazem pouco aqui. Fora, eu vejo muito, assim. Aqui em Uberlândia, a gente não tem o hábito de reposições acessíveis, de bar, de bebida. E aí eu não falo do bar do drink. Fora, eu vejo muito que existem bares de bebida do buffet dentro do salão. Então, assim, eu quero uma taça, eu vou ali naquele cantinho que eu sei que ali tem um bar de reposição. Os garçons não precisam ir lá dentro da cozinha. E eu sei que naquele bar ali eu vou encontrar taça, eu vou encontrar cerveja, eu vou encontrar água com gás, água, refrigerante e tudo mais. Aqui em Uberlândia se usa pouco isso nas decorações. Quase nada, na verdade, a gente não vê. Sinceramente, eu acho que nós esbarramos também numa questão de custo. Tá? Vou ser muito sincero com você. Eu imagino. Porque para você ter uma estrutura de uma mesa posta e uma outra estrutura de reposição, você não vai ter apenas o custo das peças, vamos dizer assim, dos talheres. Tem o custo também, por exemplo, da pessoa passar recolhendo, de limpar, higienizar, repor aquele material.
Enfim, é muito simples, prático a gente falar dessa forma, mas eu acho que vai muito além. Eu super concordo com você em relação a isso, e a gente trazer mais praticidade para as festas, né? De uma forma elegante, leve, porque eu acho que independente do perfil do evento, né? A questão da elegância, de você receber bem, é inquestionável. Eu sempre falo isso para os meus clientes. E receber bem não é você receber com ostentação, mas é sim a pessoa perceber que você pensou naquilo com carinho, para que ela realmente se sinta à vontade e ela se sinta bem recebida. Afinal, quem não gosta de ser bem recebido? Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Quando eu estou naquele bate-papo, naquela conversa. De que forma que você quer ser recebido? Eu passo essa bola para eles, porque eles vão me falar, olha, eu quero ser recebido, gostaria dessa forma, dessa forma e dessa forma. Então, por que não fazer dessa forma para os seus convidados? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tô com uma pergunta aqui, porque pra mim ela é óbvia. Mas pra noiva e pro noivo que tá assistindo, pode ser que não. O decorador, ele é responsável por levar doce pra festa? O decorador, ele é responsável por colocar o doce na festa? E aí? Pelo amor de Deus, Gustavo. E aí? Vamos, bora falar. Então eu vou emendar uma outra polêmica aqui, pode? O decorador também ele é responsável por manter a festa limpa? Ficou clara a minha pergunta? Sim. Porque a festa ela vai sujando ao longo dela. É da decoração também essa responsabilidade? Então, vamos falar dos doces. Em relação aos doces, é muito complexo essa questão, por quê? Eu monto a mesa de bolo e doces com as bandejas, com os arranjos, eu deixo ela montada para a doceira, né, chegar e fazer a montagem da mesa de bolo e doces. Montagem que você fala, colocar nas forminhas? Colocar os doces nas bandejas. Ah, tá. Oriento a forma que eu... Tá, só então vamos complementar para não ficar entre linhas. A doceira, então, ela chega com o doce já na forminha. A forminha você não coloca na bandeja, é isso? Não, isso que eu quero deixar bem então, claro. O que acontece? Ela já chega, já entrega os doces nas forminhas. Já vem tudo prontinho, né? Agora, colocar nas bandejas que é a questão. Porque a grande maioria das doceiras aqui, né, das confeiteiras, vamos dizer assim, elas não fazem montagem da mesa de bolo e doces. E isso, particularmente, para mim, é um erro terrível. Por quê? Elas simplesmente deixam lá e para o decorador montar, né? Aí eu te pergunto, de quem que é a responsabilidade de apresentar aquele produto? Meu decorador ou da doceira ou da confeiteira que foi contratada para fazer os doces, né? E olha, o mais crítico, a minha equipe, ela tá lidando com o quê? Com mobiliário, mesas, cadeiras, coisas pesadas, né? Então tá com a mão suja, já suou, tá cansado. Como que ele vai manipular alimento, gente? Né? Aí, muitas das vezes, vem a cerimonialista, mas você tinha que ter uma luva, né? Alguma coisa de proteção para o cabelo. Peraí, não. Essa responsabilidade é da doceira, é da confeiteira. Porque é ela que foi contratada para fazer os doces. Ela que vai apresentar o seu trabalho, né? Eu não fiz curso de confeitaria, eu não sou confeiteiro, né? Agora... Mas essa definição de quem vai colocar os doces no lugar, ela não é feita antes do casamento? Ela decide-se lá na hora, no sábado? Na maioria das vezes é definido com antecedência, mas ela simplesmente fala que não coloca esses doces na mesa. Então fica definido que vai ser a doceira, mas lá na hora ela fala que não vai montar. Não, antes já fala. Tem algumas doceiras que já tem esse perfil de não colocar. E já né? deixa avisado. E já deixa avisado. E aí sobra ela pra não você. monta. É o decorador ou a cerimonialista. A cerimonialista. Então, por exemplo, às vezes eu demoro 2 horas para montar uma mesa de bolo e doces. Essas 2 horas eu poderia estar muito bem cuidando de detalhes da minha decoração, né, de detalhes da mesa, e tá lá a minha equipe colocando doces na mesa de bolo e doces. Colocar, eu não sei quem coloca, mas pegar no final até uma orientação que eu deixo, tá? Por gentileza, priorizem as confeiteiras, as doceiras que montem as mesas de doces, tá? Os arrobas delas vocês pegam com o Vitor via direct. Sim, porque assim, isso é muito sério.
né? Não é só a questão de manipular alimento, né? A questão da higienização, né? A apresentação, eu não sei como que ela quer apresentar o produto dela. Eu não sei se ela tem um doce que é novidade, que ela quer deixar em evidência ali na mesa para valorizar, né? E principalmente essa questão de manipular, né? Outras pessoas manipular a alimentação. Eu acho isso muito anti-higiênico, muito. Eu não sou assessor e nem sei se o que eu vou falar aqui é uma bobagem, mas considerando que, por exemplo, no estado de São Paulo a gente vê muitas empresas de copeiragem que fornecem, né, serviço de copeira e também de pessoas que limpam os toaletes e a festa como um todo, o fato de não ter nenhuma empresinha em Uberlândia que faça esse serviço gera uma certa estranheza, né? De ter uma copeira que fica na mesa do bolo, que fica ali cuidando de tudo. O que realmente também me causa essa estranheza é algumas justificarem que o preço dela é menor em relação ao evento todo. Elas né? quem? A doceira. Justificar dessa forma. Então, por ela ter várias festas, ela não consegue fazer essa montagem, né, da mesa de bolo e doces. Então, assim, isso não justifica porque quando no meu evento eu tenho esse gasto, né? Eu tenho um investimento de uma pessoa onde que eu contrato, né, que eu não cobro da noiva, apesar que é algo que vai ser analisado porque vai estar em contrato agora, se for precisar da minha empresa e o Vitor Borges, né, fazer essa montagem da mesa vai ter um custo adicional, né? Porque eu preciso de contratar uma pessoa exclusiva para aquela montagem, né? Não tem como eu tirar um funcionário, alguém da minha empresa para ocupar, né, essa função, sendo que não é função dele, né? Sabe o que eu já vi? E principalmente deixando de dar atenção, né, para o meu trabalho, para minha decoração. Sabe o que eu já vi? Só para deixar um gatilho de ansiedade aí. Eu já vi mesa de doce derreter. Entendeu? Derreter, porque ela tava num lugar que pegava um tanto de sol assim, e de repente isso começou tudo a derreter, teve que ser tudo desmontado numa correria louca. Já aconteceu, por exemplo, da doceira mandar os doces, a minha equipe montar, a cerimonial foi conferir e estava faltando um sabor de doces. Um tipo lá, né? Um sabor, né, de doce. E ela questionou. Mas que estranho, não tá esse sabor aqui. Aí entrou em contato com a doceira. Ah, não, ele tá aí sim. Eu modifiquei, mudei o recheio, a cobertura dele, mas está. Ou seja, tinha causado todo um constrangimento, porque era a minha equipe que estava colocando os doces. E que poderia né, ter supostamente... Que supostamente pegou os doces, ou sumiu, ou, enfim, né? E aí imagina que desdobramento mais complicado e complexo, né? Até ela ligar, conferir que tava lá assim, os doces, mas que ele foi feito de alguma outra forma, isso já gerou um desgaste muito grande, né? Uma coisa também que pra mim é uma curiosidade muito, mas muito grande mesmo, Vitor, é porque assim, o decorador, quanto tempo antes do casamento, antes da cerimônia, ele precisa, ao seu ver, deixar a cerimônia, a decoração pronta? Polêmica. Isso é polêmico para um caramba. E por quê? Envolve se a noiva quer fazer foto no salão, na festa dela, no caso, antes de todo mundo, as fotos da decoração dela que ela vai querer pro álbum dela. Enfim, o que é o seu ponto de vista sobre horário que a decoração precisa estar pronta? Tem noivas que, inclusive, quer que fica pronto um dia antes, mas tem a questão de flores, murchar, essas coisas. Nossa, mas um Explica dia pra antes mim, por favor. É impossível. Tem quem quer. Vai lá. Importantíssimo com antecedência, no mínimo 1 hora, até mesmo para ter os registros, né? Tanto de filmagem quanto fotografia. Inclusive no casamento da Mariana e do Fred, que nós fizemos recentemente. Mari e Fred, casal 1000. Entrei em contato com você antes, né? Pra gente, inclusive, alinhar essas informações, porque eu queria muito registro, né? Tanto de fotos quanto de filmagem dessa decoração. Então eu te disse o horário previsto, que eu iria finalizar a decoração para que você fizesse a cobertura desse evento. Então o ideal é isso 1 hora antes, né, É um horário saudável para você. Isso. 1 hora antes da cerimônia. Da cerimônia. 1 hora antes da cerimônia. Do horário previsto para a chegada da recepção.
porque às vezes nem sempre a cerimônia acontece no mesmo local da recepção. Perfeito. Né? Mas Entendi. 1 hora antes. Entendi. Vitor, outra pergunta polêmica. A gente vai só... Só pergunta polêmica. Só pergunta polêmica. Não estou dizendo de você em específico, mas estou dizendo da sua classe. E aí hoje você vai receber essa pergunta polêmica. Que Porque responsabilidade. todo filho. primeiro convidado Meu de Deus. determinada área E que vem para falar daquele é uma assunto. porreta. É. Então, seu primeiro decorador é porreta. Por que os altares não são pensados na funcionalidade? Você entende a minha pergunta? Não. Gustavo vai entender. A gente chega nos altares que eles não funcionam. São lindos, mas não funcionam. Não cabe o celebrante, não cabe o casal, não cabe o fotógrafo, não cabe o videomaker. Não dá para o videomaker e para o fotógrafo fazer o trânsito. Lembrei de um exemplo que nós estávamos juntos, inclusive. Eu Eu vou falar, né, disso porque, enfim, eu não sei nem quem decorou. Enfim, se quer coisa a gente corta isso também. O casal é amigaço nosso, Laila e Matheus, Luiz Abate, sei lá qual nome que ele prefere, eu amo muito mais eles. Sei. Aquele altar seria um exemplo, né, Sim, disso que você está falando. sim. Por exemplo, tinha uma piscina, eu lembro direitinho, tinha uma piscina, tinha o Miqueias, tinha um aparador e tinha o casal. O casal estava muito bem acessível, porque inclusive ela precisava de acessibilidade, ela é cadeirante, mas ao passar atrás do Miqueias, a gente tinha cara, tipo, acho que era 1 metro, 1,5 metro do máximo, assim, da piscina. Inclusive, uma das câmeras nossas ficou do outro lado da piscina com uma teleobjetiva de longe. Sim. É mais ou menos isso que você está falando sobre acessibilidade. Eu vou ser muito sincero com você. Conte. Essa responsabilidade não é só do decorador. Boa. Eu acho que são de todos os envolvidos do evento. Todos? Todos. Até do buffet? Todos. Mas o Não. decorador não dá espaço pra gente. Não, mas aí depende do decorador. Que eu falo né? assim, Porque porque assim, não, mas hoje tem alguns decoradores que eu tenho espaço, que eu Sim, converso, que eu sim. mostro pra pessoa, olha, vamos fazer assim, porque na hora da cerimônia funciona melhor. Mas, e eu sei que a pergunta não é com você, porque Sim. não tem esse problema. Tá. Mas eu vou dizer então o que eu acho. Eu acredito que os decoradores, na hora de fazer os altares, eles tinham que pensar em toda a movimentação que vai ocorrer ali dentro. Então, mas o que é importante? Isso não pode ser pensado no dia. Isso tem que ser pensado com antecedência. Planejado. Um planejamento. E qual que é o ideal? Bom, ela foi lá e fechou com o Vitor Decorador, com o Miqueias, né? E com a Inove. O mínimo, então, é o que? A gente fazer um alinhamento, uma reunião. Miqueias, qual que é o espaço que você precisa ideal para fazer essa sua cerimônia? Olha, essa é a minha estrutura de decoração. Vai impactar de alguma forma na sua, né, locomoção ali, da forma que você precisa de realizar a cerimônia? Qual que é o espaço que o fotógrafo precisa ou que o filmmaker precisa para fazer registros, né, bonitos e tal? E vou ressaltar mais um detalhe aqui, que eu vi no seu Instagram, você abordando um assunto de elementos decorativos que ficam na frente da cerimônia. Cara, aquilo ali foi ótimo. Eu acredito muito que esse podcast, ele não leva só conhecimento, né, e direcionamento para clientes, para nós profissionais também. Depois disso que você falou, não que eu já utilizasse, porque eu detesto, principalmente organza, gente, pelo amor de Deus. Os tais dos voais, aquilo ali né? é o fim pra O mim. fim da picada. A pessoa não. coloca um voal assim, ó, na frente do altar, Na que aí frente do fecha altar. tudo, fecha tudo. Que limita a visão, Gente, se né, do forem casal, usar- da cerimônia, dos pais. Se forem usar voal, usa atrás do celebrante. Só atrás. E preso. Não me deixem tecido solto, pelo amor de Deus, decoradores, casais que escolhem. Tecido solto é o fim da picada. Às vezes eu tô celebrando, o tecido tá vindo aqui assim na minha cabeça. Não, mas e, olha, nossa, é terrível. não, vamos... Olha, é possível deixar sim o tecido solto, mas desde que você prenda ele, é possível. Então não é solto, é preso. Não, é preso, mas embaixo, Ah, sim, né? é isso que eu tô Entendeu? Não fragmentado, porque às vezes dependendo do lugar Não que ele deixa fica ele fragmentado Não, também tem gente fica que deixa ele à horrível. vontade, assim. aí Não aí o trem deixar à fica assim, ó. vontade. Então, É assim que fica, desse jeito que fica. Eu lá celebrando e o trem vindo atrás de mim, assim, E o ó. fotógrafo assim, ó, correndo. lá. É isso. Então, qual que é a diferença hoje de você contratar um bom profissional? É ele ter esse olhar cuidadoso pro evento de um todo.
né? Não. Então, as pessoas, quando vão contratar decoração, elas não estão contratando só mesa e cadeira, como eu disse anteriormente. Ela está contratando essa visão que eu tenho em geral. Do tamanho da cerimônia, da largura da passarela, né, que às vezes é 1 metro só, como vão passar 2 pessoas, e a noiva com aquele vestido, né, geralmente volumoso, ou vão tá no protocolo 3 pessoas, né, naquele momento, o pai, a mãe, enfim. Ter essa, né, logística de ter espaço, essa logística, né, essa informação também de saber, né, como vai ser o protocolo. Então, essas informações é extremamente importante para realmente não ter essas surpresas, né? Eu tenho duas e para coisas... ser funcional. Eu tenho 2 coisas em altar, né? Que a gente já falou de algumas aqui, mas outras 2 coisas que eu ainda não falei. Não vou citar nomes, mas tem uma pessoa que adora meter lustre no pergolado. E aí os pergolados é baixo. Na Tailândia tem muito isso. Na Tailândia, isso. Nos casamentos da Tailândia, o povo adora colocar uns lustres no pergolado. Aí o que acontece? Eu não consigo ficar debaixo do lustre, porque o pergolado é baixo e ele vem. Aí eu tenho que ir pra trás do lustre, e aí dependendo... E aí você fica tampando o lustre. Aí eu não vejo o casal, aí eu casal. fico assim, né? É esse. E uma outra coisa é quando o povo coloca umas ramas assim, ó, caindo. Já teve várias vezes que eu chegar na cerimônia, e lá na cerimonial pegar a tesoura dela e aparar a rama, porque a rama ia ficar no meio do celebrante do casal, e esse nem é o BO. As fotos. Fica no rumo da câmera, do fotógrafo. Então, assim, esses aéreos em altar, Pai de misericórdia, tem hora que não funciona. Isso é, como eu te disse, a responsabilidade, então, o Miqueias, não é apenas do decorador. Eu acho que são de todas as pessoas envolvidas, né? Eu deixo até aqui, por exemplo, o interesse do fotógrafo em entrar em contato com o decorador, o interesse do celebrante em entrar em contato com esse profissional que irá decorar com o decorador, e definir o local, né? Saber o local, qual que é a estrutura da decoração. Eu vou te dizer, tem uns... Eu falo isso daqui no podcast pra ter esse alinhamento, né? Eu falo isso aqui no podcast torcendo para os casais que escutarem o podcast fazer esse meio de campo. Porque tem gente que... Tem algumas pessoas aqui, citaria nomes, mas enfim, para não correr de não esquecer ninguém que é dos legal, que a gente chega, organiza, faz, melhora e troca ideia da funcionalidade. Mas tem gente que, tipo assim, é zero abertura pra... Vale a pena lembrar, porque assim, isso não é o papel, às vezes, do casal. Se ele está nos ouvindo, ele pode fazer esse meio de campo, mas na maioria das vezes ele não está... Né? Até porque ele não tem essa experiência e essa expertise, né? Eu vou fazer uma comparação, é só mesmo para ilustrar, enfim, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. São Paulo, Rio, né? É muito comum ter um projeto, né, de decoração, onde que você tem ali a ideia de como vai ficar todo o layout da festa, mesas, o bar, cerimônia, né? É desenhado com medidas específicas, enfim. Isso quer dizer que pode não ter imprevistos, pode acontecer. Isso não vai te dar uma segurança de um evento, como vou dizer, exime disso, né? Mas isso te garante 80%, 90% de você antecipar isso, né? Por exemplo, olha, como vai ser o tamanho dessa passarela? Como que vai ser o altar? Não, preciso de um altar maior porque vai acontecer esse tipo de protocolo, ou essa cerimônia, vão ser 3 pessoas passando nessa passarela, onde nós precisamos de uma passarela mais larga. Então, assim, é uma comunicação que precisa de acontecer antes do evento e não no dia. Porque no dia, às vezes, você fica limitado de fazer alguma coisa, algum tipo de certa mudança. Vitor, uma coisa também que eu preciso Então, te assim, perguntar... é esse estudo ser feito com antecedência e o envolvimento, né, de todas as pessoas. Desculpa. Uma coisa que eu preciso te perguntar também, se falando sobre essa questão de lógica, de espaço e tudo mais, uma coisa que nós fotógrafos, e eu falo em nome de toda a nossa classe, sofremos muito com a distância da mesa do bolo ali com a mesa de convidado. Ou com a parede, ou com a parede, ou com... Gente, por que decoradores... Eu gostaria de saber... Hoje ele veio para ajudas aqui. Vamos lá, não tô falando de você, obviamente, claro, né? Mas por que decoradores, quase de modo geral,
não pensam nessa logística de espaço para um dos momentos mais importantes, né, que é a mesa dos padrinhos, mesmo que as noivas acham chato, cansativos às vezes, mas 95% delas querem porque acham importante que ali vai ter o registro com familiar e ponto. Qual que é a sua percepção sobre essa questão de espaço, lógica do fornecedor de decoração? O que acontece? Não é só da mesa de bolo e doces que o decorador tem que pensar. Ele tem que pensar na festa por completo. Ele tem que pensar nos staffs, no garçom, nos convidados que ali vão estar na festa, né, transitando, na mesa de bolo e doces. Outro detalhe super importante que eu acho que é extremamente plausível, o decorador entrar em contato com o fotógrafo e com o filmmaker em relação à iluminação, tá? Porque eu acho que vocês sofrem também muito com essa questão de iluminação nos ambientes, né? Faz diferença. Então, assim, por isso que eu te falo, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Porque o meu trabalho, né? Aliás, o resultado do seu trabalho depende muito também do meu trabalho, e assim sucessivamente, né? O trabalho do garçom, né, ali do buffet para servir um espaço para servir, os staffs, o cerimonialista, banda, enfim, depende muito realmente desse trabalho, desse decorador que é feito com antecedência, né, para realmente a festa fluir, né, ter uma festa realmente com espaço para esse serviço. E vou ser muito sincero, o decorador, se não for ele é um dos principais que pode acabar com a sua festa, em função disso. Não só em relação ao espaço, iluminação, que é extremamente importante, porque suas fotos, né, não vão ficar boas. Falando do último assunto de um dos podcasts que a gente fez anteriormente, e eu preciso mencionar aí sobre golpe. Quais são os indícios de golpe na área de um decorador? Porque já tivemos vários, né? Inclusive em Uberlândia, mas também todo o Brasil. No mundo acontece isso, né? Pessoas às vezes de má fé ou com situações que ali estão acontecendo e simplesmente falta de caráter mesmo. Quais são os indícios ali de um decorador que está prestes a dar um golpe? Ou o que a noiva pode ter de orientação para não ter essa possibilidade no casamento dela? Isso acontecer. O que eu vou te falar em relação a isso? Eu não vou entrar muito nesses méritos. Entra! Não vou entrar, não. Aqui, ó, tem uma Até porque sinceramente, eu vou falar de mim. Deixa eu falar de mim. Em relação, por exemplo, quando eu fecho um contrato, eu não peço aí uma margem grande de entrada. Eu acho que é uma segurança tanto para mim quanto para o meu cliente, até porque eu preciso do dinheiro dele para realizar o evento dele. Então não preciso desse dinheiro como antecedência. Se você estivesse pegando uma margem maior, porque você estava pegando o evento dele daqui a um ano para pagar o do evento do sábado agora. O que eu acredito que acontece muito eles pegarem vários eventos, né, com preços menores, acreditando que vai pegar mais eventos para suprir aquele outro evento, né, que está aí próximo para ser realizado, mas uma hora acontece que alguém vai ser prejudicado. Uma hora essa conta não vai fechar, certo? Mas é uma forma de eu ter, né, me resguardar, porque eu acho que é tanto arriscado para mim, para qualquer pessoa, né, se tem uma má gestão, enfim. Mas é dessa forma que eu fecho com os meus clientes. Mas eu também vou deixar aqui para as pessoas analisarem, principalmente, não só o contratado, mas o contratante. E eu vou falar de uma experiência, de algo que eu estou passando. Né? Vamos lá. Eu tenho uma cliente que ela iria se casar no ano passado. Ela remarcou essa data para esse ano agora, e faltando 2, 3 semanas para o casamento, eu entro em contato com ela, porque assim, ela sumiu. Olha, nós precisamos de fazer uma reunião de alinhamento para saber se está tudo bem em relação ao casamento. Olha, eu não sei assim, se eu vou casar mais. Falei, bom, peraí, como assim? Você não sabe se vai casar mais? Porque nós passamos por alguns períodos difíceis, por algumas dificuldades, enfim.
nós não sabemos se o casamento vai acontecer. Bom, primeiramente, para você tomar uma decisão como essa... Não é faltando 2 semanas. Não é faltando 2 semanas. É uma falta de respeito. A não ser que a noiva vai presa. É uma falta de respeito. Quem assistiu o podcast do Dado vai saber. É uma falta de respeito com todos os profissionais envolvidos, né? E quando eu fecho um contrato, eu também tenho outras pessoas, outros fornecedores, né? Fornecedor de mobiliário, eu tenho floristas, eu tenho outras mão de obras, né? Que eu bloqueio essa data para realizar o evento do meu cliente, porque eu não trabalho sozinho, né? Eu tenho um acervo, mas por uma questão mesmo pessoal, a maioria do mobiliário eu alugo, até mesmo uma forma de personalizar os meus projetos. Não ficar maçante, né? né? Isso, de não sempre ter a mesma decoração. E por outros fatores também, que não compensa, não justifica realmente eu hoje ter. E aí o que acontece? Eu tenho um contrato também com esses fornecedores, onde que eu tenho um contrato que se eu não fizer o pagamento, né, dessa estrutura, desse mobiliário, eu tenho também que pagar uma multa, né? Ou seja, então... a gente tem que levar a questão do evento, né, em geral, com muita seriedade. E não deixar que, às vezes, a paixão do evento... Porque eu sou apaixonado do que eu faço, sinceramente. Eu me realizo, né, através dos casamentos, através do meu trabalho. Mas é até uma coisa que eu aprendi com o Miquéias. A gente não pode deixar que o amor deixe a gente cego. Porque é um negócio. Imagina o contrário. Eu não fazer o casamento dela. Ela não ia Imagina eu não aparecer... Ia pipocar no grupo do WhatsApp das noivas. WhatsApp, televisão, não sei, né? Então, existe também o outro lado, né? Desse não compromisso do cliente, do contratante. Porque o mínimo que ela tinha que ter feito, olha, eu não vou casar mais nesse ano, eu vou fazer a rescisão contratual com você e numa outra oportunidade eu vou contratá-lo novamente. Porque o meu fornecedor, ele não tem nada a ir com isso. De qualquer forma eu vou ter que pagá-lo, porque ele bloqueou aquele material, né? Ele fez aquela reserva e é impossível dentro de 2 semanas ele repassar esse material para algum outro decorador. Sabe o que eu vejo muito? Essa possibilidade é muito pequena. Vitor, vamos pensar na cadeia do casamento como um todo. E aí, por exemplo, na cadeia do casamento você tem a lua de mel, né? A passagem aérea que você comprou, o resort que você reservou, se você cancelar, eles vão cobrar multa bonitinho. E aí, nós fornecedores não podemos cobrar multa, decoradores, fotógrafos, videomakers, buffet, espaço e todos os outros, porque, nossa, você não está pensando no meu sonho. Então, assim, um recado que eu deixo muito claro aqui para todos os noivos e noivas, entendam, casar é business. É negócio, você está contratando empresas. Então, adiamentos, cancelamentos. Não estou dizendo, gente, um adiamento, um cancelamento porque a mãe morreu de câncer. Não é isso, porque a simpatia chega. Mas aquele cancelamento porque vocês não estão dando mais certo, desculpa. A construtora que te vendeu o apartamento, por exemplo, ela não quer saber. Ela quer ou pagar ou devolver alguma coisa do gênero. Porque nós, fornecedores de eventos, temos que, né, não pensar nos nossos negócios. Então, é algo que eles, né, que precisa ser pensado também. E o outro lado, né? E quando acontece com a gente? E é um negócio, acima de tudo, né? Então, deixo aqui também o meu recado pro... Já que é polêmica, né? Mas eu entendi, Vitor, para resumir, a boa resposta que você deu em relação à pergunta do Gustavo é que desconfie de gente que pede muito dinheiro logo na assinatura do contrato, né? Isso. Opinião do Vitor. É isso. Opinião do Vitor. Em resumo. Ô, Vitor, e... Pra gente entrar numa parte mais polêmica ainda, né? Porque a gente gosta a gente gosta de ouvir a gente gosta de ouvir as opiniões polêmicas, porque quem tem um bom ouvido de ouvir, escuta muitos ensinamentos a partir das polêmicas que a gente pincela por aqui, porque a intenção é sempre maravilhosa. Mas a gente vai entrar na parte mais polêmica do nosso podcast, que são os nossos quadros, os nossos famosos quadros. E eu começo aqui com a primeira pergunta, que nesses 20 anos de história, eu sei que você vai ter pelo menos uns 2 exemplos aí pra gente.
Será, Miquel? Segura. Eu acabei de pensar isso agora, acabei de anotar ali no computador, inclusive. Os nossos quadros, a partir de agora, se o Miquel concordar, a gente vai mudar os nomes dele. Então, o primeiro quadro que o Miquel vai falar é o Pode Deixar Baixo. O pode deixar baixo. Aí. O que pode deixar baixo pra você aí na sua história que você já viveu, que era melhor ter deixado baixo? Perrengue, aquela baixaria. Baixaria mesmo, assim, eu quero saber agora. Vocês são foda, hein? Sim. Obrigado, nós somos. 20 anos de história, 20 anos de história, pelo menos 2 deixa baixo. É. Não, só um. Eu acho que é suficiente. Então conta. Ai. O que aconteceu comigo? O que aconteceu em um evento que você estava trabalhando? Aham, certo. Cara, a gente estava falando de golpe anteriormente, de pagamento. Já aconteceu. Como assim? Na hora da cerimônia, o noivo lá, e eles ainda não tinham efetuado o pagamento integral da decoração, sabe? E você já tinha executado a decoração? Já tinha executado a decoração, né? E na semana... Gente, não adianta. Dá indícios, viu? Cliente problemático, fornecedor problemático, tudo dá indício. Então, assim, se deu indício, não faça, tá? Não faça, não realize, enfim, porque tem esses indícios. E eles deram indício no início da semana, porque faltava uma parte do pagamento da decoração e ainda não tinha sido feito esse pagamento. E com certeza você já tinha encomendado flor? Não, tudo, porque a gente encomenda com antecedência, já estava pronto, né, assim, a questão. E aí veio nessa época eu tinha um sócio, né, e ele estava ausente, aí depois ele apareceu na hora dessa cerimônia e disse que não ia acontecer de forma alguma se o pagamento não fosse feito. Seu sócio. Meu sócio. E é isso mesmo. No meu ponto de vista tem que ser isso mesmo. E aí de repente um monte de padrinho começou a fazer vaquinha, juntar dinheiro, foi parar num banco para sacar dinheiro, enfim. Só sei que no final das contas apareceu esse dinheiro, não totalmente, faltou ainda uma parte, né, que eles se comprometeram assim, a pagar após a cerimônia com o dinheiro da gravata, mas até hoje eu tô aguardando esse dinheiro, esse pagamento. Para! Sim. Você sabia hoje é um dos critérios da nossa empresa, a gente não sai sem o pagamento total. Mas você sabia que tem casais, aquele ditado, né? Os bons pagam pelos maus. Tem casal que acha que a gente é chato. Mas eu, pelas minhas vivências que eu já tive como profissional, são algumas coisas que eu não faço. Eu não participo mais de sorteio, porque a única vez que uma noiva ousou a falar que iria me processar foi uma noiva de sorteio. Gente, a mulher é muito problemática. Ela precisava de oração, de um monte de coisa lá, pra corrigir a vida dela. Não é aquele sorteio que nós fizemos. Não, foi um outro. Enfim. Então, não participo mais de sorteio. Eu não participo de feira. Não participo de sorteio, não participo de feira. Feira onde as pessoas vão para ganhar preço baixo. Uhum. Isso é problemático num nível muito extremo. E eu não vou entrar nesse assunto. Hoje, os casais que quiserem fechar em feira, que fechem. Enfim, eles que sabem da história deles. Não participo de sorteio, não participo de feira, e eu também não vou em casamento que não tenha feito o pagamento integral por conta de casal que eu já levei o tumé. É um dos critérios também. No E meu assim, contrato, eu asseguro, olha, não fez o pagamento 2 semanas antes da data do evento, é automaticamente cancelado. Cara, é incrível, porque nós, quanto fotógrafos, filmmakers, a minha percepção era, aquele casal vai fazer um puta de um casamento, então não tem problema deixar 1.000, 2.000, 3.000 reais ali para depois do evento. Porque eles têm que pegar as fotos, então só vão pegar as fotos depois que pagar. Cara, todos os casais que tiveram que pagar depois do evento, todos têm material até hoje aqui. Todos. Álbum, nem se fala. Álbuns, eu tenho pilha de álbuns aqui, porque deixou para pagar depois. Então hoje também é uma regra minha, e nós, quanto fornecedores, temos que levar isso à risca.
Enfim. Respondido? Respondido. Ou deixa abaixo? Deixa abaixo. Então, Eu devo dizer que com 20 anos de história, esse deixa abaixo do Vitor foi muito sem polêmica. foi muito sem polêmica. Mais polêmica do que esse. Eu já tive uns papos com o Vitor, assim, eu queria que ele dissesse por que ele não trabalha com algumas pessoas da cidade. Por favor, Existe Miqueias. Sabe? Existe isso? Como assim? Eu achei que só eu que tinha essa percepção Eu de vou alguns matar profissionais. ele. Vamos deixar abaixo? Deixa Mas- abaixo. Fica aqui um ensinamento, né, gente? Na verdade, 2 ensinamentos. Contratem profissionais que se harmonizam entre si. E o segundo aqui é que brasileiro tem memória curta. Exatamente, cuidado com Muito. isso. O outro, né, novo bloco aqui do nosso podcast é o Pode Dar Seu Like. Para quem você dá seu like no mercado de casamento, seja para um bom ato de um profissional ou até mesmo de um bom ato de noiva e noivo, de modo geral. Para quem você dá Posso seu dar like? um like para todos? Pra todos quem? Para todos quem? Todos envolvidos num evento? Pode ficar à vontade. O seu like Mas é eu seu. preciso que você seja Mas específico. como? Nada É, de, genera... o porquê? Nada de Não, pra genérico. todos, realmente. Assim, eu não vou lembrar de todos, mas desde assessoria, Mas fotógrafo. por que para todos? Mas por que pra todos? Cara, porque todos fazem parte de um evento e que são importantes. Vitor, Mas você como tá eu disse escorregando. anteriormente, mas vamos lá, calma aí. Você tá Todos, escorregando. eu vou complementar. Mas vocês querem Então. um? Que eu Não, falo eu quero um? o seu like, porque falar pra todos, então todo mundo que tá em todos os casamentos você tem que dar seu like, até pra Não, aquele cara não, que não não vai é no casamento isso, e não entrega a não. decoração contratada. Você não deixou Você eu dá- concluir. Ah, Concluindo, então todos os profissionais competentes e compromissados para entregar o seu melhor para o evento. Ficou bom Agora assim? começou a melhorar, Ou mas quer ainda não me restringir? convenceu. Não, eu Restringir queria, um pouco mais? Não me Eu queria que você convenceu. dissesse uma coisa que você gosta, específica, assim, pra suas noivas, falar assim, o Vitor gosta disso. Tá. Um evento com assessoria. Vale. Vale demais. Agora Vírgula, agora eu quero saber, o que pra você é uma assessoria boa, que vale o seu like? O que uma assessoria boa faz que você dá o seu like? Uma assessoria boa é uma assessoria presente, leve, porque não adianta ela ser uma assessoria boa, né? Assim, presente e não ser leve. Eu acho que ela é uma engrenagem muito importante para o evento. Eu sempre defendi muito a assessoria. Tanto que hoje, no meu briefing, eu sempre pergunto, uma das primeiras perguntas é o assessor, a assessoria. Eu Dependendo do acredito- assessor, você nega a data? Sim. Eu falo que eu não tenho a data. Falei. Por favor, viu, gente? Não são todos. É só um assessor que eu nego. Eita. Já falei. Pronto, falou. Já O falei. Miquel queria isso, mano. Então, assim, de uma forma ou de outra ele tirou, né? A gente vai cutucando e... Então, para assessoria, eu acho que é uma engrenagem, uma peça fundamental para que realmente o seu evento tenha êxito, sucesso e se saia, né, conforme você sonha e planejou. É Entendi. isso. O nosso próximo quadro é o Pode Dar Block. É aquele que você bloqueia, que você deixa de seguir, que você não quer perto, que você não elogia. Tá. São esses profissionais, maus profissionais dentro do nosso mercado. É isso. Foi breve e sucinto. E eu acho que agora mas sim eu, ele bateu Ah. o negócio. Não. eu queria uma coisinha ali, eu queria um veneninho. Veneno, isso. Então eu vou implementar, vamos lá. Esse bloqueio, né, no caso, esse deixa de seguir, aquilo que você realmente parou mesmo, porque você teve alguma ação em um determinado evento que aquele profissional ou aquela noiva fez algo contra você que infringiu o seu trabalho, infringiu os seus princípios e até mesmo os seus valores. Alguma coisa bem assim, detalhada. Então, sinceramente, eu bloqueio profissionais em geral, porque eu acho que, como é um conjunto, aqueles profissionais que, para evidenciar o seu trabalho ou o seu serviço, eles prejudicam outras pessoas, sabe? Outros profissionais, Tem outros isso aqui em colegas. Uberlândia? Por favor, não me queiras. Eu pensei que era só na Tailândia. Tailândia Então, ficou famosa. esse é o meu blog. Entendi.
Entendi. E o nosso próximo quadro é o Pode Dizer Que Vivi. É aquela experiência que você teve em casamento, ô Vitor, que foi para você uma pós-graduação. Você teve anos de escola, vários cursos, mas a hora que chegou ali, o trem estava acontecendo, era com você e você mesmo, e foi a sua atitude que fez você entregar a decoração daquele casamento. Você lembra de uma situação assim? Cara, eu vou ser muito sincero com você. Todos os casamentos, todos os eventos que eu faço, eles... É um desafio muito grande, mesmo que eu tenha esses 20 anos. Tanto que, para você ter uma ideia, em véspera de evento, eu não durmo bem, me dá ansiedade, né, como se fosse o primeiro evento. Isso quer dizer que eu sou amador? Não, pelo contrário. A minha preocupação, né, de entregar sempre o melhor, de superar a expectativa, né, de quem confiou em mim, esse sonho, as pessoas que estarão naquele momento, isso tudo faz com que seja desafiador cada projeto. Então, sinceramente, todos são únicos, especiais e são desafiadores, porque cada um tem a sua entrega, a sua particularidade, né? Mas teve algum mestrado, assim, tipo assim, no casamento que você falou, não, esse aqui foi um mestrado que não ensina na faculdade. Por exemplo, sei lá, choveu na hora da cerimônia, eu tive que mudar tudo. 5 minutos antes da festa, o aéreo caiu. A vela não acende. Os castiçal estouram. A gente gosta disso. Um aprendizado mesmo. Eu vou falar sinceramente, gente, eu não tive uma situação como essa. Eu não recordo, pra ser sincero assim, pra dizer com vocês algo que realmente me deixou traumatizado, vamos dizer assim. Tá tudo que eu pudesse trazer, né, pra vocês. Agradeça. Pra quem assistiu o episódio do Dado. Pesado. Pesado. Lá foi pesado. Mais um quadro, então, que é um novo nome nesse quadro. Mas a gente tá surtando os nomes agora aqui, né? Tá bom, que ficou bom. Agora vai ser. Do... Então, em vez de ser casal novidade, pode casar diferente. Esse é o nosso novo bloco. O que você acha? Pode casar diferente. Por enquanto vai ser hoje. Hoje vai ser assim. Qual que é um casal novidade, assim, que você fala, nossa, eu tenho um sonho de executar um casamento tal, cara, de tal forma? Na praia. Eu vou arrasar. Por favor, você que tem vontade aí de casar, né? Na praia, sério. A gente projeto do interior. Bom demais casar um projeto. A gente tá pensando na praia, né? E o povo que tá na praia quer casar no lago. Quer casar na serra, mas, assim, quer casar na... eu acho que a possibilidade, sabe? De cores, de aéreos, de cenários. Tem algum lugar do Brasil que você tem desejo? Não, sendo na praia, qualquer praia. Mas nenhuma praia, assim? Não, sinceramente, não. Posso te falar uma coisa? Assim, cheguei a... Dependendo do local do casamento ali, da situação, se vai ser pé na areia e tal, quase toda praia é quase tudo igual. O que vai mudar é a angularidade. Por exemplo, aquela... o pé na areia ali rasteiro mas tem aquela capela maravilhosa. Não, mas por exemplo, tem energias diferentes. Búzios tem uma energia. Com certeza. Morro de São Paulo tem outra. Totalmente diferente a energia do lugar. Eu sou apaixonado por aquela capela. Em Milagres. Eu acho ela... Capela, né? Uma coisa que não tem aqui em Uberlândia. Capela, né? Eu fantástica. Eu nunca ouvi ninguém falar de capela aqui. Nesse podcast? De capela? Ninguém nunca falou. Não, né? Não. Imagino. Eu acho que eu vou montar um espaço para casamentos fazer uma capela só pra parar de falar desse assunto. Ou vamos fazer só a capela, né? Mas a capela resolve. Mas é isso. Eu acho essa capela maravilhosa, linda. Já viajei ali várias vezes. E eu sou capaz de te mostrar umas outras 10 mais lindas do que ela no Brasil, sabia? Eu sei disso. Porque eu sou fissurado com capela. Sério? Ela é a mais famosa. A Capela de Milagres é a mais famosa. Você falar de capela. Para de... Mas ela é a mais famosa, mas tem outras mais bonitas, inclusive. Ela é linda. Acho muito bonita. E aí, eu vou deixar você agora conduzir. E o nosso último quadro, né, é o Pode Dizer à Vontade. Na verdade, o nosso último quadro é Pode Dizer Sim. Que é quando você vai falar ali, fechar o nosso episódio falando para os casais que estão aí às vésperas de dizerem sim ou começando o seu planejamento para dizerem sim. E eles vão ter aqui agora a graciosidade de ter uma mini consultoria do
Vitor Borges. Contratem o Vitor. Dado o recado, É a melhor consultoria. encerramos o podcast. É a melhor consultoria. Fala sério, seu Vitor. Mas é isso. Eu quero agradecê-los, né? Eu fiquei super honrado com o convite. O propósito desse podcast é maravilhoso, que é levar conhecimento para os casais, também para quem está aí na área dos eventos. E para você que está casando, está planejando, você procurar profissionais competentes, né? Profissionais sérios, empenhados em realizar o seu sonho, né? Independente aí do que acontecer, das dificuldades. E eu acho que é muito importante você ter a confiança na contratação, no ato da contratação. Acho que isso diz muito, né? Eu sempre falo assim que é um divisor de águas, tá? Você entregar e confiar naquele sonho, aquele projeto, naquele profissional que realmente que você se identifica, né? Que você sente confiança que ele vai fazer o melhor para não só entregar aquilo que foi contratado num mero contrato, mas que ele vai fazer além, porque realmente é o que ele gosta, é o que ele ama, que tem paixão e é aquilo que move, né? É isso. Última pergunta. Você também é daquele tipo de profissional que entrega mais quando a noiva é mais confiante? Sempre. Tive uma experiência com ele, Sempre, recente, sobre isso. Sempre. É Ele incrível. nem precisa falar, né? Como a gente entrega bem menos quando a noiva é, tipo, muito... Bosta. Não queria dizer isso. Tá. Mas é porque, assim, as noivas têm que fazer uma diferenciação, gente. Você ser objetiva, clara nos seus sonhos, nos seus desejos, ilustrar, ser matemática na definição daquilo que você quer é uma coisa. E a gente ama isso, né? Associado à confiança, então, mais ainda. Agora, aquela noiva surtada que... E noivo também, né? E é até ruim usar essa expressão porque fica meio estereotipada, mas aquela noiva insegura, vamos usar essa expressão, aquela noiva insegura, que toda hora manda uma referência que, tipo, nada a ver com nada, uma hora que é uma decoração verde e branca, outra hora que é uma decoração colorida. Muito. Aquela ali deixa a gente muito inseguro. E aí, o que faz? Te trava. Trava. Você vai fazer não porque... Aí, você não vai fazer a lei não porque você não quer. Porque você tá inseguro, fica você tá travado, você tá Será tenso. que se eu fizer isso vai agradá-la? Poderia até agradá-la, mas você não tem certeza. E aí você recua. Diferente de uma noiva que fala, nossa, eu confio no seu bom gosto. Arrasa, faz o seu melhor. Eu quero isso e voa. Essas são as minhas referências, os meus estilos. E voa. Eu tenho essas limitações. O restante, faça o que você quiser. Nossa, isso é muito bom. É a melhor coisa que tem. Vitor, muito obrigado. Muito obrigado, Miquel. Encerramos o nosso 15º episódio. Muito obrigado pelo convite. Que honra, chegamos já à nossa meta, 15%. 15% da nossa meta e subindo. Sempre. E com constância. Muito Desejo obrigado por sucesso. você ter nos assistido. Muito obrigado, Vitor, mais uma vez por essa mega decoração, pela sua amizade, pelo seu carinho e pelo seu conhecimento aqui nesse podcast. Obrigado. Gratidão. O que tem que fazer agora? Pode seguir. Pode seguir, comentar. Pode seguir, pode compartilhar. Pode compartilhar. E pode dar like. E pode dar sua sugestão pro próximo podcast. Traduzindo, você pode tudo. Fechou. Isso é porque nós não combina nada. Eu preciso ir no banheiro. Quem sendo daí tem esse tique-tique mesmo. Eu tô louco pra ir também.